vamos agora aos Estados Unidos. Já fiz a apresentação, tivemos aí um problema de comunicação, mas agora já em contato com Guilherme Sereta, árbitro, que fez aí um levantamento muito interessante de erros de arbitragem neste Campeonato Brasileiro que impactam diretamente a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, edição 2025. Sereta está com a gente, direto dos Estados Unidos da América. Tudo bem, Sereta? Como é que tá? Tudo bem, e você? Como é que tá todo mundo aí no Brasil? Tudo jóia? Tudo em paz. Você agora é um American Man, hein? Quanto tempo de Estados Unidos? 10 anos já, cara. A vida passa muito rápido. Quantos anos? Repita. 10. 10 anos? Nossa Senhora. 10 anos. Como é que tá a vida aí? O que você anda fazendo? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu tava no Pacaembu e você tava atrás do gol, batendo papo comigo antes de começar o jogo. 2015, né? 2015, 2014 para 2015. O que te levou aí, Sereta? Eu tive uns problemas, né, em 2015 com a aceitação de propósitos das escalas de arbitragem no Brasil e passados 10 anos continua tudo igual, né? A política impera demais no meio da arbitragem, a meritocracia deixou de existir faz tempo e, infelizmente, tudo isso que a gente consegue enxergar na tabela reflete na tabela. A falta de coerência nas escalas reflete na mão de obra, que já não é das melhores, né? Ainda não colocam os melhores, fica complicado querer cobrar alguma coisa, mas aquilo que eu falei, né, entre aspas, abrindo aspas, é que ninguém está preocupado, né, pessoal, em melhorar. Na verdade, a falta de profissionalização, a falta de trabalho da arbitragem faz com que os clubes tenham aonde ainda colocar os seus fracassos, as suas culpas e transferir as responsabilidades, mas muitas vezes, infelizmente, com razão. Você abandonou literalmente aí a arbitragem em 2015, né? Foi outubro de 2015, não foi isso? Na verdade foi... aqui eu encerrei, na verdade eu fui em 2015 até a final Santos e Palmeiras, na Vila do Campeonato Paulista, fui considerado melhor árbitro do campeonato. Aí no meu primeiro jogo foi Flamengo e Curitiba e Flamengo, foi, né, no Sul, e tive problema de divergência de opiniões e acabei ficando fora de escala. É o que acontece até hoje. Essas punições que não tem, né, nenhum tratamento diferente, não existe nenhum trabalho diferente, né, em relação aos árbitros que ficam punidos por opiniões diferentes. E acabou que eu falei, quer saber, eu não vou ficar mais nessa, que eu já estava há 10 anos na Série A, eu estreiei em 2016, 2006, e fui até 2015. Então foram 10 anos de Série A, vendo, e infelizmente ficando cada vez mais entristecido como a arbitragem é tratada no Brasil. E o pior de tudo isso é que até hoje é assim, não mudou nada. Não mudou nada. E piorou, né? Porque agora nós temos o VAR, então são mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para trabalharem durante o jogo, né? E os árbitros se sentem acuados, não tem respaldo. Toda aquela ladainha que é falada durante os processos que eles fazem aí, a arbitragem, é tudo mentira, a gente sabe como é que funciona, quem já esteve no meio, infelizmente, é triste, e é que as pessoas acreditam, né? Acreditam que está sendo feito um trabalho, acreditam que está... Mas continua tudo igual, não mudou nada, desde que eu estava aí, é a mesma coisa, é reuniãozinha das 8 da manhã às 10 da noite, todo mundo morrendo de sono, aí 70% fala que é A, 30 fala que é B, e ninguém chega a um consenso, vai todo mundo embora dormir com dúvida, e assim sempre foi, e assim sempre vai ser, enquanto não profissionalizar esse negócio. A época era o Sérgio Corrêa. Nossa, eu falo o nome do Sérgio Corrêa, me dá até calafrio. Era o Sérgio Corrêa, né, que comandava. Você,
O Sérgio Correia ele foi um presidente, é um cara que está na arbitragem há muito tempo. E, infelizmente, às vezes, o coitado também tem pessoas do lado dele que não entendem nada de arbitragem, sabe? São pessoas que nunca estiveram dentro de campo, pessoas que nunca pegaram um apito. É muito fácil você pegar o livro, né, de regra, colocar debaixo do braço e tentar falar que tem que ser seguido. Mas esse cara que está lá falando, teoricamente, ele nunca pisou num gramado, não sabe a pressão que é, tudo que envolve. E a gente que teve lá dentro, né, guardado as devidas proporções, também não fui, né, nem tenho esse desejo que todo mundo fale, mas você também era ruim pra caramba e tá falando. Eu até não discordo, eu também posso não ter sido um dos melhores, mas eu tenho certeza que se eu pudesse ajudar de alguma forma hoje, eu faria muito pela arbitragem, né, na questão política principalmente, de deixar com que não existisse tanto. Alguém tem que bater o pé e falar, não, chega de política, porque é triste demais a gente ver tantos talentos jogados fora, ou desperdiçados, ou não aproveitados, baseado numa política. Eu não tenho que agradar todas as federações, eu não posso fazer isso com o futebol. O futebol é muito caro, né? É envolvimento de grandes empresas, grandes recursos, para que as pessoas possam escolher. Eu queria que aquele árbitro, né, com todo respeito aos estados, né, de menor expressão, mas não dá para colocar um cara lá de cima, lá do norte, do nordeste, seja onde for, onde não tem uma coisa grande de futebol, do Pará, né, do Amapá, e colocar no Flamengo e Vasco no Maracanã. Isso aí envolve muita coisa. A final estadual do cara é de 5 mil pessoas. Ele chega no Maracanã com 65, 70 da noite pro dia. Hoje eu tenho provas que um árbitro que apitou somente a Série D do Campeonato Brasileiro fez reserva na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Você já imaginou se esse árbitro principal, por algum motivo, se machuca durante esse jogo? O quarto árbitro tem que sair da Série D e estrear na Série A da noite para o dia? Tá certo o plano de carreira de um árbitro desse? O Guilherme, você falou de profissionalizar, né? Mas a visão do jornalista aqui, né? Às vezes os caras também não têm interesse de profissionalizar porque fica mais fácil de manipular, né? É uma coisa que eu acompanho na arbitragem há muito tempo. Porque o que é profissionalizar? Eu costumo dizer que é transformar o árbitro num atleta do apito, né? As mesmas condições, de treinar realmente, né? Porque às vezes não dá nem tempo de treinar, né? Às vezes não dá nem tempo de treinar. Exato. As pessoas não sabem como que é a vida do árbitro, né? Às vezes o cara faz... Não. E precisa fazer 3 jogos por semana para pagar as contas, mas fazendo 3 jogos por semana significa passar boa parte do tempo viajando de uma cidade para outra, num país continental, e às vezes o cara não tem tempo de se cuidar, né? Às vezes nem de se alimentar de uma forma correta, né? Então tem umas coisas que a gente não consegue enxergar, né? Eu estou fazendo um levantamento e vou mostrar para vocês a hora que acabar o campeonato, numa média, quantos quilômetros um árbitro, né, percorre, né, entre estradas e de um jogo para outro dentro de um campeonato. Porque, se você lembra, há pouco tempo atrás, um árbitro teve um problema num jogo, né, um assistente, que caiu na lateral, tropeçou e está fora de escala. Ele vai ficar mais um mês quase parado. Pergunta quanto ele vai receber durante esses 30 dias que ele vai ficar fora. Nada. E quanto ele está pagando de fisioterapia sem receber nada de do arbitragem. próprio bolso. Então, é do próprio bolso. Então, assim, não tem essa coisa de ninguém amparar o árbitro, de ninguém... A verdade é assim, o árbitro, infelizmente, é o bode expiatório ainda, né? É o lixo da arbitragem e é o mais importante, pode decidir muita coisa. Agora, a questão da manipulação que você falou,
pode ocorrer com qualquer um, né? Que está acontecendo com jogadores, né? Que ganham milhões e se vendem e se manipulam e se aceitam coisas por causa de 1.000, 2.000, 5.000 reais, ganhando 1.000.000, 1.200.000 por mês. Então, isso aí vai de índole, né? De caráter, Eu, graças a Deus, deito todos os dias no meu travesseiro aqui com a consciência tranquila que eu tentei. Às vezes não fiz, né? Por algumas situações adversas. Não fiz o meu melhor, mas tentei. Agora, como conduta de homem, caráter, todo mundo pode ter certeza que eu jamais manipulei algo ou passou isso pela minha cabeça em algum momento. E é por isso que eu estou conversando com você, né? Porque você me conhece há muito tempo, a gente sempre conversou pré-jogo, pós-jogo, e esse era o tipo de problema que eles tinham. Eles tinham esse problema comigo, de se comunicar demais com pessoas que são responsáveis pelo evento, como você era um cara, né, da imprensa, e eles não gostavam. Agora, hoje em dia, 10 anos depois, aí pode-se tudo. Hoje tem árbitros fazendo propaganda, tem árbitros fazendo parceria, daqui a pouco vai ter árbitros fazendo propaganda para empresas de bets da vida. E antigamente eu falar com a imprensa era problema. Então, o mundo muda, né? O mundo gira e nós sempre vamos estar errados, infelizmente. Não é que você estava um pouco à frente do seu tempo, entendeu? Cara, eu já escrevi sobre isso. Eu já escrevi uma matéria sobre isso também. E quando eu falo que eu estava à frente do tempo, que eu conversava com o pessoal da imprensa, e não é para você falar bem de mim, e pelo contrário, é para você falar a verdade, mas de você falar que o Sereta é um cara que pode ter errado, mas é um cara que não tem caráter, tem conduta. Então, a imprensa tem que conhecer a pessoa árbitro. É igual você falar de pessoas, né? Vamos dar uma referência aqui, que é em unanimidade. O Marcos do Palmeiras e o Muricy do São Paulo. Tem alguém que fale algo sobre esses caras? Não, imagina. Duas grandes figuras. Então, a relação deles com você, como foi sempre na vida? Sempre incrível. Dois caras incríveis, né? A minha com você, eu trato também, você como amigo. Sim, você como incrível amigo. Também, Então, assim, de respeito mútuo, de entender, de cada um entender o seu lado, né? Mas você sabe que eu acho que, Sereta, eu acho que às vezes é interessante a arbitragem ficar afastada das coisas, sabe? Acho que interessa para um determinado grupo, sabe? Eu não sei definir bem quem é esse grupo, tá? Mas alguém dentro desse futebol acha muito interessante que o árbitro sempre esteja à margem do futebol, como se fosse um marginal, né? Infelizmente. Eu falo isso com dor, porque eu acho que a arbitragem é um negócio difícil. A gente critica muito a arbitragem. A gente critica, não tem um ser humano que não critica a arbitragem. Eu estava ouvindo aí um árbitro falar que ele foi... Quem que foi? Vou lembrar aqui, depois eu te conto. Gaúcho. Ele foi apitar um jogo, aí a mãe torcia para um dos times. Era o Brasil de Pelotas e o outro time lá da cidade. E o Pelotas. E aí a mãe torcia para um dos times, e aí ele marcou alguma coisa, e a mãe começou a xingá-lo. É uma coisa até curiosa, né? Porque geralmente é a mãe do árbitro que é xingada. Não, nesse dia a mãe do próprio árbitro brigou com ele, porque ele tinha invertido lá um lance ou coisa do tipo. Então, quer dizer, a gente criou uma cultura de achar que o árbitro é sempre o problema de tudo, mesmo quando ele tá certo. E a gente carrega isso. E eu vou muito a estádio de futebol trabalhar, mas eu fico perto da torcida. Cara, o que os caras xingam o árbitro? Lateral, foi lateral, xinga o árbitro. Não, mas estava impedido, xinga o árbitro. Ele pode até estar certo, mas ele tem que ser xingado, né? Então, quer dizer, todo mundo canaliza decepções, derrotas, inglórias para cima do árbitro. Não estou dizendo que aqui a gente não vai fazer análise da arbitragem que tem que ser feita. Mas virou uma muleta, né? Na dúvida, vamos xingar o árbitro. E você está acostumado que você deve ter sido muito xingado na vida, né? Mas enfim. Não, com certeza. Nós temos isso aí como cultura, né? Isso aí tudo bem. A gente entende, principalmente nós árbitros, que ninguém nasce árbitro, né? Todo mundo se envolve com o futebol e pega gosto pela verdade. E, assim, você conhece algum garoto que começou a falar, eu quero ser árbitro? Não, né?
Você queria ser jogador de futebol quando era criança, Sereta? Ó, cara, eu vou te falar que eu sempre, agora eu brinco já um pouco mais maduro para falar disso. Eu nunca tive essa pretensão, porque eu sempre eu me colocava no meu lugar, sabe? Eu via os caras jogando bola, né? Se esse não é, eu também não tenho condição de ser. Mas depois que eu comecei a apitar jogo, e eu via alguns jogadores falando, eu pensava assim, meu Deus, por que eu não tentei? Como que pode esse cara jogar bola e eu não? Aí eu fico pensando, né? Será que se eu tivesse tentado, eu não teria? Hoje eu vejo jogadores, né? O futebol nosso, né? A gente ama, é o nosso trabalho, a gente vive disso, mas a gente sabe que caiu demais a qualidade, né? Muito. Infelizmente. E obviamente que a arbitragem também caiu. Só que com o recurso tecnológico é impossível nós demorarmos 5, 7, 9 minutos, 10 minutos para decidir um lance. É um absurdo o que está acontecendo. Banalizar o árbitro de uma forma que o inventor do VAR deve se coçar todo dia, porque não é possível, né? O Brasil, ele, além de demorar tanto, ele banalizou que qualquer coisinha é motivo de chamar o VAR para revisão. E textualmente no protocolo existem as situações que são protocolares para poder visualizar uma revisão. Agora, qualquer coisa, agora não chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR. Então, o futebol, infelizmente, a arbitragem conseguiu deixar o nosso futebol, que já está numa seta para baixo, cada vez pior, infelizmente. Agora, ô Sereta, você não é contra o VAR, você é contra a forma como o VAR está sendo comandado, é isso, né? Jamais contra o VAR. O VAR, assim, não vai existir mais futebol sem o VAR, né? Ele é uma ferramenta que na Série A do brasileiro dificilmente alguém vai bater o pé e falar assim, não vai ter mais, vamos fazer sem mesmo. Não vai existir. É um caminho sem volta, mas, né? É um caminho sem volta. Mas, assim, não acho justo, na minha opinião, ter na Série A, na B, mas não ter na C e na D. Porque o cara que cai para a divisão C, ele cai com o VAR prejudicando ou ajudando. E o cara que sobe para C, sobe sem VAR. Então, assim, para legitimar princípios de igualdade, por isso que, na minha opinião, o VAR tinha que ser sido implantado em todas de uma vez ou de baixo para cima. Não pode de cima para baixo a gente deixar todo mundo felizinho, né, na cereja do bolo, na cobertura, e lá embaixo na fundação, onde precisa sustentar, onde precisa olhares, onde precisa dar mais suporte, deixar o pessoal largado lá, entendeu? Então, mas não dá para ser trabalhado com pessoas sem qualidade. Agora, como que pode numa partida de futebol, se você olhar no site, arbitragem? Se eu estou enganado, não estou enganado, eu não tenho certeza, tem mais de 14 pessoas, se eu não me engano, hoje. Então se eu não me enganar, tem o árbitro, o assistente 1, 2, quarto árbitro, aí vem o observador, o VAR 1, o analista de vídeo, o manager, a corregedoria, não sei o que, tem umas 14 pessoas num jogo de futebol por causa de 3, 4 pessoas que precisam para arbitrar uma partida de futebol. Então quem paga tudo isso? O clube paga tudo isso sorrindo para ainda poder criticar depois que termina o jogo. Agora, o jeito que está sendo trabalhado o VAR, essa bagunça, aquela gritaria, ninguém entra num acordo, aí entra até os assistentes falando para o árbitro, não sei se vocês lembram agora, na última rodada, Grêmio Atlético Mineiro, o árbitro expulsou o jogador, não, ele deu um soco, os dois se agrediram. Aí daqui a pouco, não, se empurraram assintosamente. Aí na próxima, então, assim, eles vão banalizando tanto a conversa dentro do VAR, que ela deveria ser protocolar. Primeiro que aquilo lá não é para revisão. Se o árbitro tomou a decisão dentro do campo ali, o VAR tem que ficar quieto na dele, ele não tem que se meter. Ali não é lance protocolar. É um cartão vermelho? mas não é um lance factual, que é dentro ou fora,
ou uma oportunidade que ela deu, não, é uma interpretação. Então, banalizou, deixou, por isso que eu fico triste, até porque eu conheço quem trabalha com o VAR, mas o cara vai falar o quê? Se a mão de obra dele é ruim e ele não pode ficar trocando. Por isso que teria que ser uma empresa privada. Ah, o contrato Quesada foi mal em 3 jogos fazendo VAR para mim, fazendo curso, sendo aprovado e só atrapalha, vou mandar ele embora e vou pegar outro. Mas não, eu não posso. Eu tenho que agradar o presidente da Federação de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Acre, do Amapá, e eu coloco todo mundo para trabalhar no VAR. Eu coloco pessoas que estão fazendo o VAR hoje, estão FIFA no VAR, estrearam na Série A sem ter um mínimo de jogos na Série B. Então, assim, é coisas que só nós, arbitragem, sabemos, que vivemos nesse mundo, mas que é uma bagunça. Infelizmente, é uma bagunça. Infelizmente, a CBF hoje, na questão de não poder usar os melhores para ter a política envolvida, inserida, é triste demais. Estamos entrevistando o Guilherme Sereta, árbitro que mora nos Estados Unidos da América. Ô, Sereta, você saiu aqui do Brasil em 2015, né? Eu cheguei nos Estados Unidos 1º de fevereiro de 2016. 16, tá. Então 2015 foi o último ano comandando os jogos aqui no Brasil, certo? E aí o que você fez a partir desse momento, dessa saída do Brasil para chegar aos Estados Unidos? Aqui, até agora, em relação à arbitragem, eu estreiei na MLS o ano passado, né? Que a gente estava na liga de suplentes aqui, quando eu fiz um jogo muito interessante, que foi Austin e São Luís, lá no Texas. Hoje eu estou aqui com a arbitragem, numa liga em Weston, jogos de middle school, high school, college. Então, assim, a gente nunca deixa de ser árbitro, né? A gente deixa de apitar profissionais, mas a gente nunca deixa de ter. E foi isso por causa das minhas filhas, né, cara? A gente se preocupa demais depois que a gente é pai, com a questão de segurança, educação. Eu acho que eu poderia ter tentado mais, às vezes, óbvio, bate aquele arrependimento, principalmente vendo, né, alguns árbitros hoje em dia atuando no campeonato pela televisão. A gente fica triste, fala, nossa, como esse cara tá aí, eu não tô. Mas, infelizmente, é a vida. E agora, aqui é tentar continuar e tentar fazer algo pela arbitragem, tá? Aqui ou do Brasil. Vamos ver, quem sabe surge uma oportunidade para a gente poder falar de futebol, né? Falar de arbitragem, sem ter, porque muita gente hoje não fala o que tem que falar porque tem medo, né, da política dentro da arbitragem. Ela é triste porque o cara, né, depende daquilo e tal, e às vezes a gente não consegue melhorar, evoluir a arbitragem por uma questão de poder fazer aquilo que realmente tem que ser feito, né? O árbitro tem que ser abraçado, o cara não consegue entender isso, que ele não pode ser punido. É lógico que ele tem que melhorar a sua conduta, a sua performance. Mas, pô, o cara perde um pênalti num jogo, no mesmo jogo tem outro, é ele mesmo que bate. Então, assim, vai adiantar tirar o cara de uma escala ou de outra, punindo o cara, deixando ele moralmente acabado por ter sido afastado. Então, a conduta é muito ruim por não ser uma empresa privada, entendeu? Tem que ser uma empresa privada para cuidar disso. CBF, a hora que acordar em relação a isso, vai ver que é a melhor coisa que ela vai fazer. A propósito, a gente pode fazer uma comparação aí, comando de arbitragem nos Estados Unidos com o comando de arbitragem aqui no Brasil. Aí nos Estados Unidos, você pode dizer para a gente se eles estão à frente da arbitragem brasileira? Primeiro na questão que mais importa hoje, que ninguém... que é a questão financeira, né? Sim. Aqui existe um plano de coisa, assim, mais linda que os árbitros, por ter sido uma empresa privada, criaram, que você está inserido em um processo que quanto mais você trabalha,
mais você é beneficiado por si próprio. Então, por exemplo, aqui, quem tem de 1 a 99 jogos recebe uma quantia anual mais os jogos. Então, ele é contratado por essa empresa. Ele passa um ano trabalhando para ela. Então, ele tem médico, ele tem dentista, ele tem preparador físico, ele tem nutricionista, ele tem tudo para estar dentro do campo e fazer uma boa arbitragem. Agora, aí no Brasil, não. Aí no Brasil, cara, eu tenho amigos até hoje que estão escalados na quarta-feira, 10 horas da noite no Morumbi, e no outro dia eles estão trabalhando na academia, ou no consultório, ou em qualquer outro lugar pela manhã. Então o cara às vezes sai do Morumbi, e não dá tempo do voo, ele tem que pegar o carro, ele pega o ônibus, dorme a noite inteira, chega às 6 horas e vai trabalhar no outro dia. Aqui não, o cara faz o jogo, ele volta para a sede, que é em Dallas, ele dorme, ele treina no outro dia, quando ele vai estar escalado de novo, ele se prepara, ele sai de Dallas e vai para o jogo. Então, assim, o nível de exigência é o mesmo, mas o cara trata o árbitro como uma pessoa decente, né? Uma pessoa que tem todos os cuidados que o jogador tem. Mas, ô Sereta, deixa eu entender. O árbitro de ponta, ele só é árbitro ou ele pode fazer uma outra coisa, pode ter um outro negócio, enfim? Ele pode ter um negócio, mas ele é contratado pela empresa. Então, por exemplo, os árbitros aí do Brasil, eles vão passar uma semana lá na CBF para treinar. Sim. Eles não ganham R$1 e eles são obrigados a ir. Mas não é obrigado, vai se quer. É? Não vai para você ver se você está escalado. Exato. Aqui ele é contratado, um exemplo, vai de 0 a 99 jogos, que eu sei hoje, o árbitro ganha $101 mil por ano, mais $1.350 por jogo. Então, assim, ele tem o seu salário anual e o salário a taxa de arbitragem. Então, ele é um contratado, um funcionário, que ele pode ir para a casa dele, né, de vez em quando, mas se chamarem ele e falar, nós vamos se reencontrar aqui na sede em Dallas, por favor, compareça segunda-feira. Ele é obrigado a ir, ele está sendo pago para isso. Que dados interessantes. Então, repete isso que é muito importante, porque ninguém ouviu falar sobre isso, a não ser quem conversa com o Sereta. Eu nunca ouvi isso, tá? Porque também é a primeira vez que eu estou conversando com um árbitro. Eu converso com o Sereta há muito tempo, mas assim, com quem tem a experiência de trabalhar, de ter trabalhado, de estar trabalhando nos Estados Unidos, comparando com o nosso cenário brasileiro. Então, um árbitro de ponta que faz de 0 a 99 jogos, até 99 jogos numa temporada, ele ganha... Não, numa temporada não. Na sua carreira, por exemplo, ele é iniciante, ele tem esse salário. Daí, ele tem de 100 a 149 jogos, não é mais 100 mil anual, é 100 e alguma coisa, que agora se eu falar eu vou estar mentindo que eu não sei. Tá, mas o mínimo seria esses 101 mil dólares por ano, é isso? Isso ele tem garantido? Isso, garantido. É um plano de carreira que o cara faz. Tá. E o jogo... Brasil, e por jogo, 1.350? 1.350 por jogo, exato. Puxa vida, hein, olha. Tá quanto o dólar aí? Tá 6, né? Deixa eu fazer uma conta rápida aí. Tá 6 o dólar, é isso? 5,57 agora. O homem mora nos Estados Unidos, tem que saber disso, né? 1.350 vezes 5 ponto o quê? 57. R$7.519 seria o que um árbitro... Se eu falar para você, é menos do que o FIFA ganha na Série A hoje do Campeonato Brasileiro. Mas aí que tá. E se ele machucar?
quanto ele vai ganhar depois no jogo seguinte? Nada. Então não é melhor você ser um contratado? Não é melhor você ter Claro, você tem o garantido suporte fixo, por pô. trás? Claro, Você claro. tem garantido fixo, exatamente. Que é uma proteção também o árbitro, se ele se machuca, não. Agora, eu tenho aqui uma informação, o árbitro FIFA no Brasil ganha 7.280, é quase a mesma coisa, Sereta. Quase a mesma Mas coisa. aqui como é assim, como a gente fazia aí, né, e hoje continua fazendo, eles ganham a diária, né? É diária, isso. Por exemplo, aí ele vai, apita, eu não sei quanto é que está hoje, deve estar uns R$500, eu acho. Então, se ele vai para dois dias, ele tem que chegar um dia antes e ir embora um dia depois do jogo, né? Então, se ele pega mais 1.500 de diária e gasta 500 de hotel, sobra mais 1.000, né? Ô Sereta, esse $1.350 que o árbitro nos Estados Unidos ganha para o jogo, é limpo para ele? O resto tudo, tipo hospedagem e voos, é tudo quem garante é a Associação dos Árbitros, é isso? Exato. É limpo, na mão, mas você nem sabe, na verdade, você entra em contato com as pessoas responsáveis e fala, eu quero ir nesse voo e voltar nesse voo. Olha só. E eles compram tudo para você e eu quero, que nem eu moro em Boca Raton, então para mim é mais perto do aeroporto de Fort Lauderdale do que de Miami, então eu pedia para sair daqui. Então é tudo pago, você não tem gasto nenhum. Mas são suportes, assim. Que incrível mas isso. nós estamos conversando hoje, agora, nesse momento, sobre isso. Dos 20 presidentes de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, nós estamos em agosto, passou na cabeça deles, em algum momento, falar sobre isso e tentar alguma melhoria para os árbitros? Os caras não estão conseguindo aqui no Brasil, tirando 2, 3, 4 clubes, organizar nem a própria casa, entendeu? Nós estamos muito atrasados, Sereta, infelizmente. A gente tem um potencial absurdo. O futebol brasileiro tem um potencial absurdo. Os clubes não conseguem chegar a criar a famosa liga aí, por uma questão de valores, porque o time A já ganha tanto, o outro time já ganha menos, então ele não quer sair para ganhar menos. Em vez de ele pensar no todo, né, ele pensa só nele. É isso que é triste. Isso é uma utopia, né? Eu defendo que a divisão seja maior, claro, mas não, cada um pensa no seu aqui. E quem ganha mais quer ganhar mais ainda. Não tem jeito, né? Mas é muito legal perguntar isso para você, porque a gente faz uma comparação de arbitragem nos Estados Unidos, arbitragem no Brasil e o país do futebol, que é o nosso, porque aí é soccer, né? E aqui a gente é muito mais apaixonado pelo nosso futebol. A gente trata melhor o árbitro, a gente vê o tratamento melhor do árbitro no país que não é o país do futebol do que aqui, que é o país do futebol. Então alguma coisa está errada, concorda, né? Alguma coisa tá mas é que daí, se a gente partir, né, dos princípios que nós não estamos falando, quando a gente fala a questão, né, do país do futebol e o árbitro e o tratamento, a gente já começa a poder ir para outros tópicos, né? Porque o cara não está tratando o árbitro de futebol, ele está tratando o ser humano. Aí é cultural, é Brasil e Estados Unidos, falando de um negócio mais amplo. Lógico. Exato. O jogo que eu fiz da MLS, o estádio, a verdade é assim, todo mundo quer ganhar, é um futebol, ninguém, não tem mais bobo, mas é um evento. O vestiário dos árbitros passava no meio da torcida do time da casa, do Austin, do Texas. Todo mundo tomando cerveja. A arbitragem passa no meio do bar da torcida do time para entrar dentro do campo. Ninguém te ofende, ninguém te xinga, ninguém te gospe, ninguém te joga cerveja, ninguém joga urina, ninguém te joga nada. Então, assim, a educação e mais as punições que acarretam se a pessoa fizer algo desse tipo, elas são de verdade. Não é igual essas coisas que acontecem aí, que infelizmente, 10 anos atrás, quando eu vim para cá, eu não gostava e defendia o Brasil, sabe, assim, com unhas e dentes. Porque, apesar de eu estar fora, eu não gostava que falava mal do Brasil. Hoje, eu estou perdendo
forças para defender. Quando uma pessoa fala, eu falo, não tem mais o que eu falar, não tem mais o que eu... Como é que eu vou defender? É um problema. Eu tive recentemente aí, a diferença é muito grande. Fui fazer a Copa do Mundo. Ano passado estive na Copa América também. A gente não conseguiu se cruzar. Vamos ver se ano que vem a gente se cruza aí, Sereta. Mas você tocou num negócio que é mais amplo. A gente ficaria muito mais tempo aqui para analisar, que é a diferença cultural. Claro que os Estados Unidos também têm problemas. Claro, todos os países têm, né? Lógico. Mas mas nós temos problemas aqui que são tão insolúveis, né? E são insolúveis porque as pessoas não fazem absolutamente nada para ajudar e mudar, né? Bom, eu quero agora... Pelo contrário. Tem a turma que acha que quanto pior, melhor, né? Eu quero que você mostre esse levantamento que você fez aí, mas antes eu quero fazer uma última pergunta sobre essa questão do futebol, do comando do futebol aqui no Brasil, não é? Nós tivemos aí recentemente a CBF anunciando um petit comitê, não é, para comandar a arbitragem brasileira com gente de fora. Para falar a verdade, nem sei como é que isso está bem funcionando, porque às vezes é um pouco nebuloso também. Se ainda estiver, né? Se ainda estiver, exato. Porque é o seguinte, foram chamados o argentino Nestor Pitana, que você conhece, apitou a final da Copa de 18, o árbitro italiano Nicola Rizzoli, que apitou a final da Copa de 14, né, a final no Maracanã, Alemanha e Argentina, e o Sandro Meirahit, que está morando aí também nos Estados Unidos, são os caras que estão acima desse comitê, né, de um colegiado que inicialmente ia contar com Luiz Flávio de Oliveira, vou falando os nomes aí, você vai associando, tá? Marcelo Vangassi, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, a Eveline Almeida, o Emerson Filipe Coelho e o Rodrigo Martins Sintra. Eu não sei quem continua, quem não continua, sinceramente preciso me aprofundar nisso. Agora eu não sei se esse trio aí, o trio estrangeiro que conta com um brasileiro, tem um brasileiro, um italiano e um argentino, como é que está sendo desenvolvido né, todo esse ritual aí para melhorar a arbitragem brasileira. O que a gente está vendo aqui no Brasil são muitas críticas, duras críticas à arbitragem brasileira, principalmente isso que você tocou aí, que acho que é a cerne da discussão, quando a gente fala de VAR, que é o comando lá da salinha, e o árbitro de campo, né, que é o comando real ali, né, porque o cara tá ali vivenciando o calor do jogo. Eu realmente tenho muitas dúvidas sobre isso, viu? Não sei se você tem alguma informação de bastidor aí, mas enfim. Então, o que eu sei, antes, quando começou o campeonato, foi apresentado tudo isso, né? Mas quando começou o campeonato, os erros que aconteciam, esse comitê se reunia, eu não sei se presencialmente ou virtualmente, e decidia se o árbitro acertou ou errou. Era basicamente isso. Só para isso que até o momento, né, conversando com os árbitros da atualidade, e que são meus amigos, fazem e falam isso. Mas eu vejo que não sai mais papel nenhum assinado por eles dentro do executivo ali, dentro das normas que eles começaram a assinar, os erros ou os acertos dos árbitros, e não dá para saber se até o momento continua ou não continua esse colegiado. Mas só vamos saber se realmente um dia alguém foi lá, bateu o pé e falou: cadê, né? Deixa eu ver. Estão trabalhando mesmo? Ganha quanto para estar fazendo tudo isso? É muito fácil você falar que você tem um puta time, né, com todo o respeito, perdão da palavra, porque são pessoas que têm uma história dentro da arbitragem maravilhosa, mas eles, caras, não podem ser responsáveis por tudo isso que está acontecendo hoje. Então, assim, ou eles não sabem mais nada de futebol, ou largaram mão, né? Porque não pode ter 3 caras desse nível e a arbitragem está no nível que está. Alguma coisa não está certo, né? Algo de errado não está certo. Perfeito. E outra, eu acho que tem que vivenciar as coisas aqui no Brasil. Não dá para morar um na Argentina, outro na Itália. Ninguém está falando que a pessoa não pode, pelo contrário. Tiver qualidade e o acordo que foi feito. Mas vem vivenciar coisa aqui no Brasil, né? Ô Sereta, você apitava um jogo, você apitava um grande jogo no domingo, na segunda-feira estava tomando café na padaria
e estava sendo cobrado ali, entendeu? Às vezes de uma forma um pouco mais áspera e tal, mas enfim, o cara tem que sentir o clima da arbitragem no país, né? Senão o cara fica lá no Mediterrâneo tomando um vinho, e aí vai ver os melhores momentos e falar, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado. Não, ele precisa saber se o árbitro de repente não errou, porque lá no vestiário fizeram uma pressão danada falando, vamos te matar se você não fizer isso, entendeu? O cara tem que respirar essa coisa da cobrança também. Senão fica um negócio muito fácil, né? Fico aí na tranquilidade, à distância, do outro lado do Atlântico ou em outro país, tentando comandar um negócio que eu não estou vivenciando no dia a dia, né? Aí eu acho que aí até ultrapassa a questão de entender de arbitragem, não. Estou falando de um conceito de comando, de estar ao lado dos árbitros quando eles precisam no momento mais difícil, que é praticamente todos os momentos. Mas é muito fácil, né, para eu poder vender isso ou assumir esse comando, eu dizer que eu vou fazer, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a ideia do programa é isso, aquilo, trazer essas 3 pessoas, 3 mundialistas que vão desenvolver e, do nada, deixar na mão de pessoas que, né, não entendem nada. Que esses caras entendem, esses caras são bons. Mas são bons para quê? São bons dentro do campo ou são bons no comando? Porque tem muita diferença. Tem muita gente que sabe muito de futebol, que como treinador não consegue passar tudo aquilo que conhece. Exato. E agora, só para fechar esse tema, uma pequena distopia aqui, né? Eu acho que num estado imaginário próximo da arbitragem, eu acho que o árbitro de campo ele vai deixar de existir um dia, viu, Sereta? Porque do jeito que a tecnologia está indo e cada vez mais muita gente querendo tirar o poder do árbitro no campo, você vai ter aí um drone ali observando todos os lances ali, vários drones, aí o pessoal que não vai estar no estádio, dentro de uma cabine em qualquer lugar do mundo, e aí pode ser em qualquer lugar do mundo, apitando o jogo, né? Então você vai perder ou se tiver a figura aí do árbitro, né, que lá atrás foi... Eu brincava com meus amigos, né, com todo respeito, meus amigos assistentes, eu brincava com eles, né, quando eu apitava, eu nunca imaginava que chegaria tão cedo essa frase, mas eu falava que se eles fossem tão importantes para o jogo, eles não ficariam do lado de fora, né? Eu sempre brinquei que eles ficariam do lado de dentro, mas a frase nunca foi tão importante como é hoje, né? Porque não muda nada o que eles marcaram, o que eles marcarem. Vai ser revisto e nós vamos analisar se... Nós vamos só em tempo real analisar se ele acertou ou se ele errou. Mas se ele não tivesse ali, o jogo obviamente tivesse que continuar, depois o árbitro ia ver se foi ou não foi. Então já chegamos ao ponto de não precisar do assistente. Isso já chegou. Eles queiram ou não, esse momento infelizmente já chegou para eles. O assistente sim, daqui a pouco vai acontecer com o árbitro, mais cedo ou mais tarde, não sei quanto tempo, né? Mais cedo ou mais tarde, se não chegar a um consenso e a um texto, que não adianta ter texto, que já está no texto, né? Mas alguém que fale e que possa impedir o uso do VAR para algum tipo de situação, aí logo não vai precisar também do árbitro dentro de campo e vai ser uma máquina, o jogo vai seguir, daqui a pouco vai ser uma guerra lá dentro e todo mundo na TV depois vai ver se o árbitro deveria ter parado ou não. Sereta, o papo está excelente, eu só queria encerrar esse grande papo, foi muito legal conversar com você sobre essa coisa da estrutura da arbitragem, comparar com aquilo que você está vendo aí, tem o apito aí, né? Fique de olho no apito. Sereta está com a gente direto dos Estados Unidos, Guilherme Sereta, porque o Sereta fez aí um estudo, não é? Mapeou, podemos dizer assim, não é? Os erros desse campeonato brasileiro no quesito arbitragem, que impactam diretamente a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Apresenta pra gente, Sereta, quantos erros foram, o que você mapeou aí e o que muda na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu estou com a tabela aqui aberta e eu tenho aqui a arte da tabela já com esses erros, tá? Até pra gente fazer uma comparação. Mas explica como é que foi os métodos que você usou aí para mapear. Claro que você viu os jogos, né? Mas o trabalho que deu para você conseguir mapear todos esses erros. Na verdade, desde a primeira rodada, eu
eu pensei, vamos fazer uma análise dos erros claros, né? Óbvio, numa questão mais didática, assim, para analisar, quando acabar o primeiro turno, como estaria a classificação, ver se realmente a arbitragem influencia tanto assim dentro do campeonato. E nos 14, né, lances que eu... É que assim, é muito difícil você mensurar a questão pênalti, que era para ser dado e não deu, e do que deu, que não era para ter dado, mas que saiu o gol. Porque num lance você tem ele como concreto e no outro pode ser que o cara faça o gol ou não, né? Mas então, assim, para ser justo, aqueles lances que foram dados, que não eram para ser dados, e foi gol, no outro eu também analisei como se fosse o pênalti, a gente acaba, né, tendo o gol, né, concluído para fazer essa análise. Então mudaria, né, algumas classificações dentro do campeonato. Eu mensurei na questão dos erros, né? Então tem clubes aí com 3 erros a favor, né, que é o Palmeiras, e o Botafogo com 2, São Paulo com 2, Red Bull com 1, o Santos com 1, né? E o Inter, um dos mais prejudicados assim na questão de pontos, né? Para a questão de classificação. Então, assim, dá uma diferença. Dizer que é gritante não é muito, né, na questão de números, mas influencia, né? Influencia na que eu falo, na questão de como estaria. Hoje teria time classificado diretamente para a Libertadores e outros teriam, né, estariam no Z4 e outros não. Então, assim, o pouco que muda, né? E isso não deveria acontecer tendo a ferramenta do VAR. É isso que a gente fala. Se não tivesse a ferramenta, ok. Mas a gente podendo rever o lance, não dá, né? Não dá para a gente aceitar com que um time caia de uma divisão A para B com tantos erros de arbitragem, tendo a ferramenta do VAR. É importante você falar isso porque, olha só, nesse levantamento feito pelo Sereta, a classificação muda. Não muda para todo mundo, mas muda de uma forma aí que poderia, inclusive, por exemplo, no rebaixamento, olha só que curioso. Hoje, tá, nós temos na zona do rebaixamento o Vitória, 19 pontos, o Vasco está acima com 19, mas tem um critério de partidas vencidas, né? Então o Vasco tem mais vitórias que o Vitória da Bahia. Então nós temos o Vitória com 19 pontos, Juventude 18, Fortaleza 15, Sport 10. Nesse estudo e nessas correções feitas, né, pelo Sereta, apontando os erros da arbitragem, o Sport, o Fortaleza e o Juventude seguiriam na zona do rebaixamento, o Juventude com o mesmo número de pontos, 18, o Fortaleza com 2 pontos a menos, 13, e o Sport com 1 ponto a mais, 11. Mas isso não mudaria, pelo menos para esses 3, essa condenação de momento para a Série B, tá? Mas mudaria uma coisa aqui. O Vitória, Sereta, não estaria na zona do rebaixamento. Ele teria 21 pontos e não 19. E o Santos, que tem 21, teria 19 e estaria na zona do rebaixamento. Então, olha só como é importante a gente analisar essa questão. É claro que o santista não está gostando dessa conversa, mas não é para gostar ou não deixar de gostar. É só para a gente fazer uma análise de quem conhece a arbitragem, apita jogos e tá vendo os erros que foram feitos, né? Foram cometidos. Não, e o Santos estaria na zona de rebaixamento. Sim. Com 2 pontos aí de erro a favor ainda. Olha só. Aí depois tem algumas mudanças, como o próprio Sereta falou. Vamos ver na parte de cima aqui. Deixa eu ajudar o Sereta porque é muito número, né? Vamos lá. O Flamengo tem 43 pontos. Segue com 43 nessa análise aqui do Sereta. Ok. O Cruzeiro, que é o terceiro colocado com 38, vai para 39. O Bahia com 33 vai para 34 nesse estudo do Sereta. E o Palmeiras, que hoje tem 39 pontos, cairia para 34. Nossa, 5 pontos aí? Que número absurdo, hein, ô Sereta? Foi o mais beneficiado, né, em relação a pênaltis marcados. Se eu lembro bem, contra o Sport na segunda rodada, se não me engano. Depois teve contra o Vitória, o próprio Vitória.
E depois teve numa caixa aqui, se eu não me engano, contra o Ceará, se eu não me engano. Deixa eu ver o que tem aqui. O Sport. Bom, perderia 5 pontos, hein? Que coisa, hein? Contra o Vitória e contra o Botafogo. Exato. O do Ceará, eu poderia ter até analisado como um erro também, só que é aquela história que eu falei, né? Um erro marcado várias vezes acaba virando verdade, né? Então, os árbitros hoje apitam mais numa questão de critérios do árbitro da rodada anterior do que realmente pela regra do jogo. Então, acabou que se eu marquei, que a Sada marcou e o Zezinho marcou, eu também tenho que marcar, porque senão o errado vai ser eu. Só repete pra gente, então, os erros que você analisou. Pênaltis, né? Certo? Pênaltis. Exato. Faltas claras e pênaltis. E os pênaltis, aqueles convertidos, eu também considerei os pênaltis não marcados como convertidos. Tá, perfeito. É uma diferença grande aqui do Palmeiras pro Flamengo, né? Hoje a diferença é de 4 pontos, com um jogo a menos do Palmeiras, mas diante dessas correções aí, o Palmeiras ficaria a 9 pontos do líder Flamengo nesse momento. Então é isso. É muita diferença. É uma diferença realmente grande. Num campeonato que a gente tem uma ferramenta de super importância, né, que é o VAR, um clube não pode ser tão beneficiado. E não é beneficiado numa questão estamos ajudando. Não. Coincidentemente, foi ajudado, como poderia estar sendo prejudicado também. Perfeito. E acontece, né? Acontece. Não tem jeito. Acontece. Hoje acontece para A. Exato. E ele reclama. Amanhã acontece para B e ele reclama. E ninguém chega ao ponto de o que vamos fazer para não acontecer. A coisa mais detestável... A coisa mais detestável, Sereta, subir um pouquinho, Sereta, aí só pra gente fechar. A coisa mais detestável é quando o técnico chega lá na entrevista coletiva e reclama do árbitro que não marcou um pênalti, né? Mas quando é a favor do time dele, os caras simplesmente dizem que não viram o lance, né? Ah, não, o Gandula passou ali na frente, eu não vi, a visão estava um pouco comprometida porque tinha vários jogadores, né? A reclamação é sempre seletiva e sempre a favor do meu time, né? Nunca contra o meu time, né? Cultura. Eu não entendo até hoje com tanta psicóloga envolvida dentro do futebol que possa fazer uma análise melhor em relação a isso, de nunca chegar num treinador que foi beneficiado e ele dar uma entrevista que vai, assim, aí que começa a mudar a história. Hoje eu fui ajudado e não estou feliz. Nós merecíamos perder, mas a arbitragem é tão ruim que hoje nos ajudou e nós não merecíamos vencer. Isso seria um ser humano de verdade. Mas a gente está muito longe que isso aconteça. Guilherme Sereta, árbitro, conosco ao vivo aqui no Concentração. Que papo legal, hein? Que papo bacana. Muito obrigado, Sereta. Sucesso para você e a gente volta a se falar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Se Deus quiser, o ano que vem a gente se encontra aqui.